Boa noite, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Como os irmãos já sabem, é um prazer imenso estar na casa dos irmãos todas as terças-feiras, às 20 horas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a igreja, sobre os aspectos práticos da vida da igreja. Em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, por mais esse momento diante do Senhor. Mais esse momento, Pai, de estarmos, Senhor, diante da Tua Palavra, estarmos diante da mesa do Senhor, Pai, para podermos aprender um pouco mais, podermos ouvir mais do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, mostra-se forte na vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame da Tua unção e da Tua graça. Que o Senhor revele, Pai, de fato, Pai, de verdade, o que é a Tua igreja, como podemos fazer parte dela e como desfrutarmos, Pai, desse depósito infinito de conhecimento, de alegria, de vida e de vitória que há nesse depósito da igreja, que é o Senhor mesmo. Pai, toda confusão, todo tipo de coisa que... E que o Senhor seja glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos dar continuidade, né? Nós acabamos de sair da igreja de Sardes, né, que significa remanescentes, e vamos entrar agora na igreja de Filadélfia. Vamos lá então, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. A seguir. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Observemos sempre como Deus se apresenta, tá? Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o meu nome. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia. Como nós fizemos nas nossas aulas anteriores, falando sobre Sardes, sobre Esmirna, eu tentei dar um certo sentido, dar uma certa forma, né, para que possamos entender melhor as coisas, observando denominação, observando fatos históricos, e não será diferente agora. Eu creio que para entendermos de forma bem clara essa questão da igreja de Filadélfia,
nós podemos fazer a mesma coisa, observando historicamente, observando o resultado desse movimento, né? Vamos colocar assim. Então vamos lá. Nós vamos observar aí nas igrejas, né? Que 5 delas o Senhor faz repreensões. E 2 delas não há repreensão alguma. As 2 que não há nenhuma repreensão são as igrejas de Esmirna, né, que nós falamos que está relacionado ao sofrimento, que é o significado de mirra. Depois voltem lá na outra aula, se necessário. E a outra que não há repreensões é a igreja de Filadélfia. Elas são muito parecidas, elas apresentam alguns problemas parecidos e alguns benefícios, né? Algumas colocações que Deus faz com respeito a elas que são parecidas. Nós vimos aí que na igreja de Esmirna nós temos prova. O Senhor colocou a igreja à prova na igreja de Filadélfia para livrar da prova. Nós vimos que o problema das 2, tanto Esmirna quanto Filadélfia, tem problemas com o judaísmo. No tocante a Esmirna, aquele que vencer, o Senhor dará a coroa. No tocante a Filadélfia, para que não se perca a coroa, não perca o que já tem. Então, esses pontos são bem importantes para que possamos observar o caminhar da igreja e o que nós vivemos e vivenciamos hoje. Essas 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, elas mantiveram a ortodoxia da igreja, ou seja, elas mantiveram muito próximas do que Deus disse que era, do que deveria ser, né? Enquanto as outras se perderam por alguns motivos que nós já observamos. Nicolaítas, a igreja falando, Jezabel, coisas nesse sentido que nós já vimos. Licença. Bom, a igreja de Filadélfia, nós vimos aí que o Senhor vai dizer que o ponto principal para ela é guardar e obedecer. Então, na igreja de Filadélfia já existe a vida de Deus. A vida de Deus está lá. Eles estão caminhando conforme Deus disse para ser. E eles não devem se arrepender. Lembra que sempre está relacionado a se arrepender? Lembra que Deus fala assim, porém tenho contra ti que... Aí ele vai dizer, olha, arrepende-te, pois senão brevemente farei alguma coisa, né? Dentro de cada igreja que nós vimos. Aqui não tem esse arrepende-te. Aqui tem guarda, né? Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, o que eles já possuem. Então vamos lá. A começar pelo nome dessa igreja, que vai direcionar e vai designar todo o fundamento dela, nós já vamos começar a entender um pouco do que Deus quer e do que Deus tem para nós. Filadélfia significa amor fraterno. Amor entre irmãos. Já ouviu falar sobre amor filial?
né? Amor ágape, amor filial, amor... vários tipos de amor eros, né? Então, amor filial, Filadélfia, amor entre os irmãos. O fundamento dessa igreja é esse, Filadélfia, amor entre os irmãos. Vamos lá então. Esse amor fraterno, ele vai aniquilar com o quê? Com o nicolaísmo. Lembra lá? Aqueles que dominam sobre os comuns. Nicos e laicos. Nicolaitas. Aqueles que dominam sobre os comuns. Então, quando as coisas se tornam fraternais, quando o amor é fraterno, está entre os irmãos, já não há esse domínio, dominador, ordenação, aquela separação entre uma classe sacerdotal que dita todas as regras e uma classe de laicados, uma classe de pessoas que simplesmente não tem voz, não tem vez, vamos colocar assim, na interpretação da palavra, não tem responsabilidade com respeito à casa de Deus. Eles são retirados, né, dessa responsabilidade. Não, vocês não têm capacidade, vocês não são responsáveis. E nós é quem vamos coordenar, quem vamos dizer tudo. Quando o amor é fraco, já não se articula mais de forma política. Porque ela toma para si existem dons que são diferentes a cada um. Existem algumas diferenciações de ministério, mas perante Deus e perante irmãos não há essa diferença de casta. São todos irmãos, amor fraterno. Então o Senhor vai dizer que essa igreja é bênção. Essa igreja é o que Deus tem para nós. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, vamos ler lá rapidinho. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Deixa eu achar aqui. Lá vai dizer que nós somos sacerdotes para Deus, todos nós. Olha só, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós é quem? Quem deve anunciar? Todos nós. Né? Verso 10. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. O amor fraternal, ele já vai eliminar com bastante disso, porque o fundamento é o amor. Então as concupiscências carnais que lutam, que combatem contra a alma, elas já serão em grande medida apaziguada, amenizada. Porque se você ama o seu irmão, você vai entrar em litígio com ele? Você vai se dividir com ele por qualquer, como meu pai fala, decar uma palha? Qualquer uma palhinha, qualquer uma coisa, você se divide, você se separa? Se o fundamento é o amor fraternal, então
mesmo que você tenha muito maior conhecimento, mesmo que o dom que o Senhor te direcionou, te deu, ele seja muito melhor aplicável, ou você tenha o desenvolvido muito melhor do que alguns outros irmãos, se o fundamento é o amor fraterno, você usará esse dom para servir as pessoas ao máximo. E nunca para se servir, como nós vimos nas outras igrejas. Igreja de Éfeso, tão intelectuais, tão inteligentes, colocava à prova aqueles que não eram, aqueles que diziam ser e não são. Mas no fim, eles perderam o amor. Éfeso é só um exemplo, tem as outras, né? Pérgamo, Tiatira. Por causa de desejo de poder, se aliaram com o Estado. Sardes, os remanescentes, né? Nós falamos na nossa aula anterior. Se aliaram ao Estado e fizeram igrejas estatais, como existe hoje ainda em muitos lugares. Depois, igrejas congregacionais, dividiram totalmente as coisas. Por quê? O fundamento não está no amor. Irmão, se você ama alguma coisa, é como a Bíblia diz, o amor nunca falha. E esse é o fundamento da igreja de Filadélfia. Bom, continuando. Como eu disse anteriormente, eu vou tentar datar aqui, mais ou menos, um movimento que houve que demonstra essa igreja de Filadélfia. Em 1825, em Dublin, na Irlanda, houve um movimento assim. Irmãos abandonaram as suas denominações, ou não abandonaram as denominações, uns abandonaram, outras não, e se tornaram um grupo de irmãos unidos. Esses irmãos não levantavam mais bandeiras que estão fora do nome de Cristo. Eles eram cristãos. E eles não eram exclusivos, ou seja, excluía as pessoas. Eles eram inclusivos. Então, todos os irmãos que eram cristãos, como nós vimos lá em Romanos 14, era aceito nesse grupo. E sendo aceito nesse grupo, colocavam suas coisas e eles cresciam. E eles não se dividiam. E não se dividindo, eles tiveram acesso ao grande depósito de Deus, de Cristo, de revelação divina. Eles entenderam o corpo de forma muito melhor do que havia se entendido anteriormente. John Nelson Darby, ele pertencia à igreja anglicana. Em 1827, ele deixou essa igreja anglicana. Ele era um pastor, ele era uma pessoa muito bem vista, com uma autoridade, com um título, com um diploma. E ele abandonou essa denominação para se tornar um irmão. Então ele deixou de ser um clérigo ou uma pessoa que está acima para se tornar um irmão. E esse irmão foi muito agraciado por Deus, juntamente com esses outros irmãos. E muitas das revelações que existem hoje no evangelicalismo e no catolicismo também, em grande parte, vem desses irmãos unidos. Vamos lá. Eu queria fazer uma citaçãozinha aqui de um outro irmão que se posicionou dessa forma também, que é o irmão G.H. Belet. GH não, JG, desculpem, estou viajando aqui. Estou pensando em G.H. Pember, não é G.H. Pember. J.G. Belet disse:
Caminhando certa ocasião com o irmão, enquanto descíamos a rua Louplobroek, ele me disse: não tenho dúvidas de que este é o propósito de Deus com relação a nós. Devemos estar juntos com toda simplicidade como discípulos, não servindo em qualquer púlpito ou ministério, mas confiando que o Senhor nos edificará ministrando, uma vez que Ele se agradou de nós e nos viu com bons olhos. No momento em que ele falou estas palavras, fiquei certo de que minha alma recebeu o entendimento correto. E àquele momento, eu lembro como se fosse ontem. E posso descrever o lugar. Foi o dia da grande revelação da minha vida. Permita-me falar assim, como um irmão. E não como um nicolaíta. Né? Bom, outra. Essa é do John Nelson Darby mesmo. Porque a nossa mesa é a mesa do Senhor, não a nossa. Recebemos todos os que Deus recebe. Todos pobres pecadores fugindo para o Senhor como refúgio. Não descansando em si mesmo, mas somente em Cristo. Então, esses irmãos unidos recebiam a todos. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos ter em nossos corações. Bom, nesse mesmo momento, entre 1825 e 1830, Deus começou a levantar pessoas por todos os lados. Eu coloquei alguns lugares aqui. Na Itália, na Guiana Inglesa, Londres, Bristol, enfim, vários lugares que Deus começou a levantar pessoas com essa mesma visão. Então, muitas vezes, como eu disse anteriormente, muitas vezes essas pessoas abandonavam suas denominações e às vezes não abandonavam suas denominações. Mas se uniam debaixo do nome de Cristo e não debaixo de nenhuma placa que gere algum tipo de divisão. Nesse meio, irmãos, eu tenho aqui o nome de alguns irmãos que, se os irmãos quiserem ter um conhecimento gigantesco sobre a palavra de Deus, compre livro desses irmãos e procure, pessoas que têm os seus ministérios fundamentados na vida desses irmãos. Bom, aqui. Eu já falei sobre o Nelson Darby, sobre o J.G. Ballett. Tem mais aqui, olha. George Muller. Ele restaurou a questão de orar com fé. Eu vou dar só de forma bem sucinta, tá? Aí os irmãos procurem as pessoas. C.H. Mackintosh. Ele escreveu notas sobre o Pentateuco. Ele restaurou os conhecimentos, restaurou o conhecimento dos tipos, as prefigurações. Outro aqui. James G. Deck. George Cutting. Restaurou a certeza da salvação. Lembra lá a salvação pela graça, que nós falamos que avançou na igreja de Sardes? William Kelly. O Spurgeon disse que esse William Kelly é aquele que tem a mente tão grande quanto o universo. Aí você pensa, se o Spurgeon disse isso, assim, para quem conhece um pouquinho do Spurgeon, né? Continuando. Andrew Miller. R.C. Chapman. Enfim, esses irmãos, e aí vão muitos outros levantados em vários lugares. O que aconteceu? Eles não estavam mais focados na sua denominação, naquela divisão que existe. Mas eles começaram a beber do próprio Deus, do próprio depósito de Cristo que estava colocado nas várias
denominações, vamos colocar assim. E com isso, o enriquecimento foi gigantesco, tanto enriquecimento espiritual, quanto conhecimento intelectual, quanto conhecimento expositivo. Então tudo isso foi sendo gigantescamente abençoado, porque eles acessaram o depósito de Cristo. Mas viu o que Nelson Darby disse? Nós recebemos a todos a quem Deus chamou, a quem Deus recebeu, nós também recebemos. E nós somos cristãos. Eu acredito que seja o Darby mesmo. Uma vez ele entrou num trem, ele estava fazendo uma viagem e um senhor sentou do lado dele e perguntou a que religião ele pertencia. Ele disse: eu sou cristão. E aí esse senhor disse assim: mas ser cristão não quer dizer nada, você é que tipo de cristão? E ele disse: eu sou apenas um cristão mesmo, sou só cristão. Não, mas que tipo? Você é católico, você é protestante, você... O que você é? E ele insistiu nisso, de eu sou cristão. Tudo que eu estou dizendo, irmãos, está relacionado ao que nós lemos no texto sobre a igreja em Filadélfia. E agora a gente vai ler lá novamente e vamos entender isso de forma mais clara. Tá. Vamos ler lá novamente, então, para a gente dar uma fixada, dar uma repassada em tudo que eu disse e comparando aqui com a igreja. Capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: diz isso o que é santo e o que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Os irmãos vão perceber, diante de tudo que nós falamos anteriormente, que essa igreja, essa igreja Filadélfia, que está relacionada ao amor fraterno, ela não é uma igreja forte no sentido que nós vimos anteriormente, relacionada à política, relacionado a grandes conquistas, a uma espécie de nicolaísmo, onde existe uma hierarquia muito estabelecida no sentido de eu sou e as outras pessoas não são, ou o líder é e as outras pessoas são apenas simples pessoas comuns, né? Então ela não é uma igreja forte, mas olha o que Deus diz a ela. Olha o que Deus diz a nós, que pertencemos a esse, que lutamos para vivermos nesse sentido. Que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, Deus abriu essa porta e nós estamos dentro dela. Ah, mas vocês não são fortes. Mas Deus disse que segura, que mantém. Ele disse que mantém. Olha, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. A igreja que está relacionada a esse amor-filho que nós estamos falando, do qual eu tentei designar mais ou menos um momento histórico, para que a gente perceba de forma mais forte ou de forma mais clara esse movimento, há uma porta aberta e ninguém pode fechar, porque tem pouca força. Olha, guardaste a minha palavra. Os irmãos perceberam que nas outras igrejas, aquelas que são repreendidas pelo Senhor, em algum momento eles não guardam a palavra? Por determinados desejos das suas próprias almas, eles não guardam a palavra e começam a avançar de forma errada. Olha, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardar a palavra, irmãos, não é simplesmente guardar como a gente vê no livro de Eli. Já assistiu um filme chamado Livro de Eli? É um cara que sai carregando uma Bíblia, ou pelo menos
dá-se a entender que é uma Bíblia, e ele sai guardando aquela palavra debaixo do braço e fazendo um monte de coisa. Guardar a palavra, irmãos, é seguir a palavra. Buscar com seriedade, guardar tanto no seu coração quanto para levar às outras pessoas. Então você não vai levar a palavra às outras pessoas de forma errada, mas você vai levar de forma clara, objetiva, conforme o próprio Deus. Não negaste o meu nome. Por isso estou falando que os irmãos se denominavam apenas cristãos. Não havia um outro nome no qual eles se abrigavam. Ah, eu sou católico, então estabelece uma divisão. Eu sou protestante, estabelece outra. Eu sou batista, eu sou... Não negaste o meu nome. Por quê? Quando o Senhor disse para nós nos reunirmos, Ele disse que nós devemos nos reunir em seu nome. Quando nós oramos, nós devemos orar em seu nome também. Não há um outro nome, não há uma outra pessoa, não há uma instituição, não há nada que nós devemos nos reunir debaixo desse nome e nos entendermos ou nos classificarmos dentro de uma repartição, uma divisão. Irmãos, é muito mais fácil você fazer isso que as outras pessoas fazem. Muitos e muitos irmãos se alimentam do conteúdo desses irmãos aqui hoje e são divididos. Eles negam muitas e muitas vezes, a fonte de onde eles estão bebendo as coisas, os tipos de ensinos que eles trazem. Isso, irmão, já caracteriza o desamor. Isso já caracteriza uma igreja problemática. Uma igreja que pode se assemelhar à igreja de Éfeso, com grande conhecimento, porém sem amor. Porque quando eu nego, irmãos, as minhas fontes, quando eu nego com quem eu aprendo e começo a ensinar as pessoas negando partes do que está escrito por esses irmãos, partes da revelação, isso já caracteriza nicolaísmo, domínio. Eu domino sobre vocês. Eu sei quem é Spurgeon, eu sei quem é o Mackintosh, eu tenho o livro dele aqui, eu sei quem é o D.M. Moody, eu sei quem são essas pessoas. E elas trazem uma revelação de Deus, 100%. Eu colho dessa revelação 40%, 50%, e parte do que eles dizem eu nego. Eu nego ou eu escondo. Ao esconder, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando uma situação de nicolaísmo. Eu estou dominando os irmãos em desamor. Tanto em desamor com os irmãos que estão à minha frente, quanto aos irmãos que estão atrás de mim, que me deram todo esse legado. Irmãos, isso acontece demais. E nós devemos ter muito medo disso, nós devemos nos afastar disso. Saiba, é muito mais fácil você crescer, você ser uma pessoa que bebe de todas as fontes e nega todas elas, esconde uma parte aqui, outra parte ali, para que você seja beneficiado e que a sua igreja, a sua igreja cresça. Mas é uma igreja problemática, não está fundamentada na igreja de Filadélfia, filho, amor fraternal. Como eu disse na nossa aula anterior, irmãos, nada do que eu estou dizendo vem da minha cabeça. Eu tenho isso, eu preciso colocar isso para os irmãos, eu preciso dizer que eu não acrescentei nada na Bíblia, eu não acrescentei nada nas coisas que Deus revelou. Tudo que eu digo já foi escrito. Irmãos, como esses que eu citei alguns hoje, já trouxeram isso, já nos ensinaram isso. Já ensinaram, como eu disse na aula anterior. Isso, tudo que eu estou dizendo, está muito melhor explicado na obra desses irmãos. Tanto irmãos, sei lá, como Santo Agostinho, irmãos como a W. Tozer, enfim, tantos e tantos e tantos irmãos. D.M. Lloyd Jones,
Enfim. Então, irmãos, se nós bebermos disso com seriedade, com tranquilidade, com amor e levarmos isso às pessoas de forma nenhuma querendo ser alguém, eu quero demonstrar uma coisa, nós estaremos fundamentados nesse amor filho. Mas saiba, você não vai ser grande, você não vai ser uma pessoa, nossa, que legal que você é. Vamos continuar a nossa leitura aqui então. Olha, estamos caminhando para o fim, tá? E não negaste o meu nome. Versículo 9. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Mesmo sendo uma igreja que não está relacionada ao judaísmo, observe que a igreja falando, a religião falando, está relacionada ao judaísmo. Observe que uma cadeia de autoridade, um sacerdote, que ele é o único que fala com Deus, está também associado ao judaísmo. Então, todas essas pessoas virão e adorarão aos pés desses irmãos que em toda a história e hoje não negam o nome do Senhor e guardam a palavra do Senhor, ficando no Senhor, não buscando para si honra, não buscando para si crescimento financeiro, intelectual, meritório, nada, mas fundamentado no amor filial. O Senhor diz que ama essa igreja. E a Bíblia fala uma coisa muito interessante. Eu me revelarei àqueles que me amam. Então, essa igreja, quando demonstra isso, ama ao Senhor. Demonstra esse amor. Não negou a palavra, não negou o nome. Então, nós não podemos ser como essas outras igrejas, essas 5 que são questionadas por Deus. Continuando, para a gente terminar. Verso 10. Como guardaste a palavra da minha perseverança. Olha só, a palavra da perseverança. Jesus Cristo agiu dessa forma em amor fraterno, não buscando ser nada, mas falando, olha, tudo que eu estou dizendo já foi dito e é dito pelo meu Pai. Meu Pai é que fala, eu não falo nada. Palavra da perseverança. Como foi que Jesus Cristo agiu? Essa é a palavra da perseverança, é a palavra que nós precisamos guardar. E sermos pacientes, e sermos tranquilos, e sermos longânimos diante de dificuldades e diante de tanta coisa que nos apresenta. Olha o que Deus diz. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Isso, irmãos, vai dizer desde a grande tribulação até hoje. Se você nega isso, se você vive segundo o amor fraternal, você poderá viver sem grandes problemas na sua alma, jactâncias, concupiscências, a tentação que há de vir. Vamos continuando. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Observe, irmãos, para que ninguém tome a tua coroa. É uma coroa que os irmãos que vivem segundo o amor fraternal, que vivem segundo Romanos capítulo 14, eles já possuem a coroa. Qual é o perigo? De perderem a coroa. Olha, irmãos, medita nisso. Porque esses irmãos aqui são isso aqui que está escrito. Que o Senhor está falando sobre eles aqui. E nós podemos ser também. Versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna do templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Irmãos, a obra desses irmãos unidos aqui nunca sairá.
A obra de vários irmãos, historicamente, lembra lá desde lá de trás, irmãos que não se contaminaram com coisa errada, não se contaminaram com suas próprias concupiscências, com seus próprios desejos fortes. Esses irmãos serão colunas do templo de Deus. Quando a gente vê irmãos lá de trás fixando a Trindade e tendo que fugir para o deserto, porque senão eles seriam mortos, até mesmo pela própria igreja, fugindo para o deserto e mandando cartas. Irmãos, esses irmãos são colunas do templo de Deus. Esses irmãos agiam por amor, amor ao próximo, amor a Deus, amor às pessoas, e de longe do deserto, mudando de um lugar para o outro, mandavam cartas para os irmãos que estavam. Sabe, irmãos? Então nós precisamos de ser essa Filadélfia, amor fraterno. Vamos continuar. Nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu. Então essa Nova Jerusalém vem descendo dos céus a cada dia e vem somando em nós e vem se tornando. Nós vamos nos tornando essa Nova Jerusalém a cada dia. E o nome desses irmãos que vivem segundo Filadélfia vão sendo conformados, vai sendo colocado lá e gravado nessa cidade de Deus. Do meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, então nós temos um grande depósito na vida desses irmãos que viveram até determinado ponto, isso é que nos entristece, até determinado ponto nesse formato de fraternal, amor fraterno, apenas cristãos. Nós somos apenas cristãos. Nós recebemos a todos a quem Deus recebeu. Infelizmente, passado alguns anos, o que aconteceu com esses irmãos? Devido, irmãos, à falta de amor, esses irmãos se dividiram. Porque a revelação e o que Deus trouxe através deles foi gigante, foi maravilhoso. E eles se dividiram entre irmãos abertos e irmãos exclusivos. O que aconteceu? Irmãos abertos são aqueles irmãos que não se fecharam e que levavam essa palavra, levavam esses livros, levavam essas coisas a outras pessoas, a outros lugares. Os irmãos exclusivos fecharam, os irmãos unidos exclusivos tentaram fechar esse conhecimento dentro de uma nova denominação, um jeito, um grupo fechado. Tanto que esses livros nem iam, e acredito que até hoje, pouco desses livros vão para, principalmente os mais recentes, né, que esse movimento continua, não vão para livrarias. Eles têm um pessoal chamado coportor que carregam esses livros, eles possuem os livros e guardam. Ah, eu sou da Assembleia de Deus, quero comprar esse livro. Oh, você não pode, você precisa estar dentro do nosso. Montar uma espécie de... Então, irmãos, que o Senhor nos guarde de tudo isso, que o Senhor nos ensine, em verdade, vivermos segundo a igreja de Filadélfia, como o Senhor quer que façamos, para que sejamos, como esses irmãos foram, coluna, e são coluna, reestruturaram a palavra de Deus. Tem uma citação aqui do irmão D.M. Penton, ele diz assim, o movimento dos irmãos e seu significado é muito maior do que o da Reforma. Outra, Thomas Griffith. Entre os filhos de Deus, eles foram os mais qualificados para corretamente dividir a palavra da verdade.
Outra, Henry Ironside. Quer seja os que conheceram os irmãos, quer seja os que não conheceram os irmãos, todos os que conhecem a Deus têm recebido a ajuda deles diretamente ou indiretamente. Todos os que conhecem a Deus têm recebido a ajuda deles. Citação de alguns grandes, né? Usando essa palavra grande, mas não se aplica, homens de Deus. Irmãos, fiquemos no Senhor, fiquemos na igreja de Filadélfia. Esse é o modelo de igreja que o Senhor tem nos direcionado a seguir. Os irmãos verem, o pastor Odair, que é o pastor da congregação que eu congrego, né? Vamos colocar assim. Ele, pela regra lá, ele chegou a ser reverendo, a ser uma pessoa com um título ou um status. E ele abdicou disso para ser um irmão, para ser um líder, para ser uma pessoa que nos ensina, que nos direciona com amor, afeto, carinho, sem nenhum tipo de eu sou e você não é. Irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor nos guie com respeito a isso. Muito obrigado, ótima noite, Jesus abençoe e sejamos Filadélfia em nome de Jesus. Obrigado.